Glória a Deus. Eita glória. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Esse está bom hoje, hein? Deus seja louvado, amém? Deus vive, vivo estás, e nessa noite que quer continuar falando conosco. Amém? Quantos aqui vieram ouvir a voz de Deus? Eu também vim. Quantos aqui já têm ouvido a voz de Deus nessa noite? E Deus quer continuar falando com você. Amém? Quero trazer uma palavra. Eu acho que ele está bem estridente aqui em cima para mim. Vou arriscar dizer que seja o médio. Meio aí. Ficando bom. Muito obrigado. E toda vez que a gente tem a responsabilidade de trazer a palavra, é uma responsabilidade muito grande. Porque transmitir, ser o porta-voz daquele que vivo está, é uma responsabilidade e um peso. Embora eu ministrei de manhã, o frio na barriga ainda é o mesmo. Não mudou. Embora, basicamente, o que eu vou trazer nessa noite, eu já falei na parte da manhã, o frio continua do mesmo jeito. Se eu soltar, o microfone não para, não tem rumo, ele fica balançando para lá e para cá. Mas quem fala e quem faz é Deus. Eu quero que você tenha isso no seu coração nessa noite. De entender que eu não posso te oferecer absolutamente nada. Mas Deus pode. E fique atento, porque talvez de tudo que eu falar, nem tudo vai servir para você. Mas talvez uma coisa é uma chave que vai destravar os próximos capítulos da sua vida. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Diz assim, ó. Você que não tem Bíblia, temos no Data Show, disponível para você. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo dos céus. Sentado do jeito que você está, fecha os teus olhos. Pai, o que foi lido nessa noite é a tua palavra. A minha Bíblia diz que ela é mais penetrante do que espada de 2 fios. Ela traz discernimento, exortação, confronto e transformação. E nessa noite, eu quero que teu Espírito tenha liberdade de falar conosco. Quero ser porta-voz da tua voz, que é a única voz que devemos ouvir nesta noite. Amém. Nessa noite eu quero trabalhar sobre a seguinte temática: entendendo o processo. Salomão, em Eclesiastes capítulo 3, o versículo que nós lemos, diz que para tudo há um tempo determinado para um propósito. E para iniciar a nossa conversa nessa noite, eu quero perguntar para vocês, quantos aqui, eu gostaria da sua resposta sincera, tem propósito na vida? Ergue a sua mão. Amém. Todos nós temos um propósito direcionado por Deus. Quer seja espiritual, quer seja emocional, quer seja financeiramente, quer seja intelectualmente, quer seja profissionalmente. Há um propósito de Deus. Há um propósito de Deus quando nós nos formamos em alguma coisa. Há um propósito de Deus quando nós temos, mas só que há uma diferença entre o propósito e a minha vontade. E a diferença é bem simples. A tua vontade beneficia somente você. O propósito sempre vai beneficiar quem está à sua volta.
Deus nunca vai dar um propósito com o intuito somente de abençoar o Tiago. Não. Ele vai me dar um propósito com o intuito de que eu abençoe outras pessoas. Mas, para que eu realize este propósito, Salomão, escrevendo no livro de Eclesiastes, ele diz que há um tempo. E esse tempo, nessa noite, eu quero tratá-lo de processo. O processo da caminhada. O processo da promessa até o êxito da promessa. Há um processo. O processo da existência até a volta de Jesus. Há um processo. Entre a promessa e a conclusão da promessa, esse percurso, eu quero chamar nessa noite de processo. E por que eu preciso entender o processo? Porque senão eu não chego para viver o propósito. Entendeu? Porque senão eu não chego para viver o propósito. Por quê? Porque existem alguns riscos que eu corro quando eu não entendo o processo. Quando eu olho para o processo, eu entendo que há uma promessa lá na frente. Mas há um caminho. Mas quando eu não entendo, alguns riscos acontecem. E eu quero falar de 2 riscos na nossa introdução. O primeiro risco que eu quero falar é que nós nos tornamos dispersos. Quando nós não entendemos o processo, nós nos tornamos dispersos. O que é disperso? É não saber para onde vou. É ficar perdido em meio a onde eu estou. E quando nós não entendemos o processo, nós nos tornamos dispersos. Quer ver? Te provo. Mateus 26, 31. Olha o que diz Mateus 26, 31. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. O próprio Jesus está dizendo para os discípulos: ainda essa noite, vocês me abandonarão. Jesus já tinha avisado para eles o que ia acontecer? Já. Eles já sabiam o pós? Já. Jesus está dizendo: vou morrer, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. Jesus já tinha falado para eles. Ou seja, eles já tinham a promessa, mas precisava passar por um processo. Mas eles não entenderam o processo. E o próprio Jesus disse: por vocês não entenderem o processo, vocês se dispersarão. Esse é o risco de nós não entendermos o processo de Deus. Sabe por quê? Porque nem tudo é no nosso tempo. Por quê? Porque nós não estamos preparados para viver. E aí então Deus precisa trabalhar em nós. Mas se nós não entendermos a necessidade de passar por esse processo, nós nos tornamos dispersos. E a dispersão nos faz perder o foco da promessa. O segundo risco que eu quero trabalhar com vocês nessa introdução é de sentirmos saudade do tempo sem propósito. Sentir saudade de um tempo onde não existia um propósito na minha vida, onde não existia um propósito na minha existência, entendendo que o seu propósito vai beneficiar outras pessoas. Por que eu sinto saudade? Porque eu tenho um pensamento egoísta. Quer ver o que diz Êxodo 16, versículo 3? Diz assim: disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas você nos trouxe a este deserto para nos fazer morrer de fome toda esta multidão. Eu disse de manhã e repito:
Nós estamos falando de um povo que saiu do lugar de escravidão e sente saudade do lugar de escravidão. Eu estou falando para vocês de um povo que saiu com uma promessa: eu vou levar vocês para algo melhor. Eu vou levar vocês para algo muito maior. Eu estou falando para uma igreja que tem propósito. Eu estou falando para pessoas aqui que Deus já te prometeu algo maior. Mas por você não entender o processo, para você não entender esse tempo que Salomão está dizendo, então você está sentindo saudade do tempo em que você não tinha propósito. O povo de Israel sentiu isso. Sentiu saudade do tempo de escravidão. Quem sente saudade do que é ruim, irmão, é só quem não entendeu o propósito. E quem não entende o propósito não está pronto para o processo. E Salomão diz: há um tempo para tudo, para todo propósito, debaixo dos céus. Mas com essa introdução, eu não quero focar no que é ruim. Não. Quando Deus está nos trazendo isso, Ele não quer que nós foquemos, tipo assim, então quer dizer que se eu não entender, eu nunca vou poder viver, então quer dizer que eu vou ficar disperso. E quer dizer então que eu vou sentir saudade, então porque eu fiz assim, não. Nessa noite eu quero que nós entendamos o processo, o porquê que Deus nos faz passar pelo processo. Há 3 chaves nessa noite, muito interessante e importante para a sua vida, que eu quero que você grave elas no seu coração. Sabe para quê? Para amanhã, quando a segunda-feira começar, e as dificuldades do processo vier na sua vida, você tenha entendimento do que Deus está te falando hoje e te entregando hoje. Para que você não deixe que o amanhã, quando as adversidades tentar te fazer parar no meio da caminhada, e você dizer, eu vou desistir porque eu não aguento, aí você se lembra, não, mas espera aí, Deus falou algo comigo no domingo. E essa chave que Deus deu para mim no domingo, está destravando todo o meu futuro. A primeira chave importante que eu quero que você grave nas tábuas do seu coração, é que no processo, você tem que entender quem está te conduzindo. Quando você entra no processo, você tem que entender quem é que está te conduzindo. E o engraçado, que quando eu falo de condução, de conduzir alguém, eu estou falando de dependência. E a pergunta que eu faço para você, não precisa responder, responde para si próprio. De quem você tem dependido? Em quem você tem colocado a sua confiança? Em quem você tem colocado a sua esperança? Em quem? Olha o que diz o livro de Marcos, capítulo 8, verso 22 ao 26. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. Eu confesso que quando eu li essa passagem, o que eu entendi dela, eu falei, cara, é isso. É isso. Sabe por quê? Quando eu estou no processo, eu disse que eu tenho que entender quem está me conduzindo.
E com esse cego, foi exatamente isso que aconteceu. O texto que nós lemos está dizendo que alguém levou um cego até Jesus. Alguém levou. O cego chegou até Jesus. Quem levou não tem o poder de fazer cura. Precisou levar até quem tem o poder. A Bíblia diz que Jesus tomou o cego pela mão e o tirou para fora. Imagina você ser levado por amigos e agora ser conduzido por quem você não conhece e depender de quem você conhece. E depender de quem você não conhece. Mas alguém falou para você que ele tem o poder de resolver os teus problemas. Ele tem o poder de te fazer ir muito mais além. Mas você precisa depender dele. Eu não conheço, eu não vi. Foi isso que aconteceu com aquele cego. Ele não conhecia Jesus de vê-lo. Talvez tinha ouvido falar. Ele não era amigo de Jesus. Ele não tinha intimidade com Jesus. As pessoas que o levaram até tudo bem. Mas aí a Bíblia diz que Jesus então pega ele pela mão e o tira para fora da cidade. Irmão, eu particularmente não sei qual é a distância. Mas se eu fosse cego, ser guiado por alguém que eu não conheço, por mais que fosse meio metro, eu já ia ficar meio assim, falar, paz, eu não sei. Certa feita me contaram uma história que eu achei interessante. Ao mesmo tempo que um pouco caótica, cômica. Uma certa pessoa tinha um tio que era cego. De manhã eu falei o nome, agora está gravando. Ele tinha um tio que era cego. E ela levava o tio para receber, eu acho que a sua aposentadoria, enfim, eu não sei. Mas ela falava que toda vez que ela estava andando, levando o tio, e ela via uma poça, ela corria, passava perto da poça, somente para o tio cair na poça. Cair no sentido da poça molhar ela, a pessoa. Quando você ouve, você fala, pô, mas que maldade. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Que às vezes nós estamos confiando em pessoas que só estão nos levando para cair nas poças da vida. Sabe por quê? Porque o texto diz que as pessoas queriam que Jesus tocasse no cego. Nós imploramos que o Senhor toque nele. Mas Jesus queria fazer algo mais. Sabe o que eu quero dizer para você? Se você entender quem está te conduzindo na caminhada, você não vai viver simplesmente um toque. Você vai viver algo maior. Algo maior. Jesus não quer só tocar em você, querido. Jesus não quer só te fazer experimentar um simples arrepio, uma simples... Não. Jesus quer fazer algo maior. Mas para que Jesus faça algo maior, eu preciso entender quem está me conduzindo no processo. E entender quem está me conduzindo no processo é depender, é confiar nele. Depender enquanto eu pego o meu celular e acesso a minha conta bancária e vejo que lá tem exatamente 2 bilhões de reais. Eu profetizo e eu recebo em nome de Jesus. Quem mais recebe? É fácil olhar para a conta de amanhã, para o boleto de amanhã e entender, está tranquilo, está pago. É fácil. Agora quando eu pego o meu celular, abro a conta do meu banco e está lá, menos. Aí você pensa o número que você quiser, mas está repreendido em nome de Jesus. Aí é difícil. Quando às vezes você está sentado aqui e fala assim, irmão, e aí? O boleto está lá em cima da mesa. A energia está lá para pagar, irmão. E não é a primeira não, já é a terceira. Se eu não pagar, vai cortar. E aí? E aí? Mas em algum momento o texto diz que o cego perguntou alguma coisa. Mas você vai... Não. Vem cá. Vem comigo.
é confiança, é entrega, é descansar, é entender que quem pegou nas suas mãos, eita glória. Fecha os teus olhos e coloca a mão no coração. Rabadagassu derekemplaçorodorobachebia. Eremandaki meneflaço. Eu quero dizer que quem está segurando na sua mão nessa noite, pode resolver este problema, vai resolver este problema, porque Ele é o único que pode fazer o milagre acontecer. Aleluia, glória a Deus. Entender quem está te conduzindo é importante, é muito importante. Segundo ponto, importantíssimo, esse aqui, meu irmão, essa chave destrava o seu futuro em 80%, vamos dizer. E sabe qual é ela? Entender que devemos viver debaixo de direção e não de opiniões. Tem muitas pessoas vivendo debaixo de opiniões e não debaixo de uma direção. A direção que Deus te dá não muda, não é transitório. Opinião muda. Opinião é transitório. Opinião depende da situação. Eu disse de manhã e vou repetir. Talvez aqui de manhã não tenha. Ou talvez aqui de noite não tenha. De manhã eu acho que tinha. Tem sim, irmão. Eu sou um desses. Quando começou a pandemia, aí nós dizemos assim, rapaz, pandemia, né? Que ruim. Aí veio a notícia, saiu a vacina. Eu falei, pai, não toma esse negócio não. Da China. Eu falei, agora lascou mesmo, agora que eu não tomo. Os caras jogam o vírus e ainda querem me dar vacina, eu estou fora. Não tomo. Aí vão surgindo vacina, todo mundo vai tomando. Você vai vendo que o povo não vai morrendo, ninguém virou jacaré, entendeu? O pastor tomou, ele entrou no processo, mas não virou, está aqui. Não... Aí você já começa a mudar, né? Você fala assim, então acho que dá para tomar, eu acho que, né, se for lá, não sei. Isso era uma opinião. E opinião muda conforme a situação. E eu quero te perguntar, você está vivendo por direção ou por opinião? Direção arde no seu coração. Direção te motiva. Direção te faz... Direção, as coisas começam a acontecer e você não começa a entender. Mas ainda que você esteja sendo movido por uma direção, vão surgir opiniões. Você está com uma direção e a opinião vai dizer o seguinte, mas cuidado, eu não sei, você já pensou nisso, você já pensou naquilo, você já... Mas eu estou vivendo por uma direção. Se eu estou vivendo por uma direção, não me importa as opiniões. Isso é importante. Sabe por quê? Porque muitas pessoas têm parado no processo. Não têm concluído o propósito, porque elas estão ouvindo opiniões. Quando eu estava fazendo faculdade, era um desejo meu, sempre foi um desejo meu, fazer direito. Sonho, né? Tive a oportunidade de conviver com um promotor. No começo queria ser promotor, hoje nem de graça. E aí, convivendo, eu falei, cara, quero fazer direito. Aí fui fazer o vestibular da Unemate, né? Não era tão inteligente assim. Dá para fazer ciências contábeis, dava para fazer uma nota até boa, razoável, dá para fazer, eu acho que, não lembro qual outro. Mas eu não. Eu estou movido por uma direção. Eu quero fazer direito. Aí fiz o vestibular da FCAP. Fiquei bem pontuado, graças a Deus. Aí eu falei, quero fazer, só que é paga. E agora vamos para cima. E comecei. Processo da faculdade. Aí no meu terceiro semestre, cara, eu, por infelicidade, peguei uma dependência. Uma dependência forjada, eu chamo o nome disso. Porque na verdade não era para ter pego, mas peguei. Mas enfim. E aí naquele momento,
eu quis ouvir uma opinião negativa. Pô, dependência. Tá difícil para pagar a mensalidade. Agora tem que pagar uma dependência. Aí eu falei assim, cara, e agora? Aí eu falei, mãe, ó, eu vou desistir. Acho que isso não é para mim mais não. Ainda que seja movido por uma direção. Se nós pararmos para ouvir as opiniões, nós corremos o risco. Aí a minha mãe foi usada por Deus, oh glória. Falou assim, não vai parar não. Vai fazer. Vai continuar. É isso que você quer? É isso que eu quero. É isso que Deus colocou no seu... É isso, então você vai fazer. Graças a Deus aqui estou, formado em Direito, pela graça e misericórdia de Deus hoje advogando. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas por quê? É direção. E quando nós estamos movidos por uma direção, olha o que diz João 14:6. João 14:6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando você é movido pela direção de Deus, Deus também te dá o caminho. Você não entendeu, né? Quando você é movido pela direção de Deus, Deus também te dá o caminho. Ele próprio está dizendo, eu sou o caminho. Não basta apenas ter a direção, Ele também está te dando o caminho, Ele está te dando o percurso. Irmão, eu fui ler Êxodo, eu fiquei abismado, eu falei, cara, que Deus é esse? Que Deus que ensina como fazer, não vai fazer assim, é tanto centímetro assim. Cara, exatamente. E a Bíblia diz que Deus capacitou os artesãos. Quem capacitou? Deus. É direção de Deus, então Ele vai te mostrar o caminho, e Ele vai te capacitar no caminho. Viva por direção, e não por opinião alheia. A direção não é transitória, a opinião muda. A opinião muda. Terceiro e último ponto. Um dos pontos fantásticos. Que diz assim, o processo tem o poder de revelar Deus para nós. O processo tem o poder de revelar Deus para nós. De fazer Deus conhecido. De você entender quem Deus é. De você entender qual é o Deus que você está servindo. De você entender qual é o Deus que diz que te ama. De você entender qual é o Deus que você vem no domingo, o adora, o serve. Mas às vezes você está tendo uma experiência com Deus somente de teoria. O que é teoria? É o que o pastor fala, é o que o louvor diz, é o que o irmão vem aqui e prega. Somente teoria. Mas Deus quer se revelar para você. E essa revelação, ela vai gerar em nós uma indignação. Não se assuste com a palavra. Quando Deus se revela, essa revelação traz no nosso coração uma indignação. Mas uma indignação da situação como nós estamos vivendo e nos portando. Olha o que diz Juízes 6:13. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Isso é um sentimento de indignação.
que partiu de uma revelação de quem Deus é. Quer ver? Coloca para mim o versículo anterior, o 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você. Então Gideão tem a revelação de que Deus está com ele no caminho. E aí ele tem uma indignação da situação que ele está vivendo. Qual era a situação? Malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Gideão, eu não mandei você fazer isso. Por que você está malhando trigo no lagar, Gideão? Porque eu tenho medo dos midianitas roubar o pouco que eu tenho. Gideão, mas eu tenho uma direção para você, mas eu tenho medo das opiniões. Gideão, esquece as opiniões. Eu tenho uma direção, eu estou com você. Mas aí isso gerou uma indignação no coração dele. Dizer, se o Senhor é conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Aonde estão os milagres? Aonde estão as bênçãos? Aonde estão? Querido, e no processo é desse jeito. No processo é desse jeito. O processo não é fácil. E nunca Deus disse que seria. João 16:33, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o que ele está dizendo em outras palavras para nós? Ei, querido, o processo é doloroso, mas não se preocupa, eu já venci o processo. Mas para isso eu preciso ter certeza de quem está caminhando comigo e ter revelação de quem Ele é. Porque aí quando isso gera essa indignação, é uma indignação que gera mudança, é uma indignação que gera transformação. E se a revelação de Deus para você no meio do processo não gerar mudança, você morre no meio do processo, sem viver a promessa. Morre. Morre, querido. Morre. Não tem meio termo. Ele está ali para te pegar na mão como ele pegou do cego e te fazer caminhar, depender dele, mas se você não aprendeu os princípios, Deus é um Deus de princípios. Se você não aprender os princípios, querido, você não vive o que Deus tem para você. Sabe por quê? Isso eu não estou falando, querido, de salvação, tá bom? Salvação não é por obra, é por graça. Mas eu estou falando de viver essa vida com tudo aquilo que Deus preparou para você. De desfrutar dessa vida com tudo aquilo que Deus tem para nós. Sabe por quê, pastor? Certa vez eu estava conversando com um pastor, e ele me disse uma frase, que aquilo entrou no meu coração. Ele olhou para mim e disse assim, ele falou assim, mano, ele me chama de mano, né? Eu chamo todo mundo de mano, na verdade. Ele falou, mano, é aí que Satanás quer. Ele disse para mim assim, Satanás mudou a estratégia. Ele não quer te tirar da igreja. Ele não quer te fazer sair da igreja. Ele quer te fazer render menos do que aquilo que Deus quer que você renda. Aí eu falei, como assim, pastor? Imagina você que Deus quer que você rende 100%. Se Satanás te fizer render 75%, ele já está ganhando 25%. E você não está vivendo a totalidade. Você não está vivendo a totalidade. E o que é isso? Eu te explico o que é isso com luz na palavra de Deus. Isso é estar no processo e ver milagre. Isso é estar no processo e comer maná. Isso é estar no processo e ter uma nuvem que não deixa o sol escaldante te queimar. Uma nuvem que é ar-condicionado em meio ao deserto. Isso é você viver no meio do deserto um aquecedor de noite. Mas não entrar na terra que mana leite e mel. O que Deus tem para o povo que saiu do Egito? Deus tem a totalidade, uma terra que mana leite e mel. Irmão, para pegar um cacho de uva, era 4 homens. Eu imagino que homem forte, igual Mateus, forte, que um sozinho pegava metade, mas tem que ser 4. Isso é a totalidade. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, debaixo
da graça de Deus é que Deus quer que você produza muito, quer que você vá muito mais além. Mas se você não produzir, se você não se indignar com a forma como você está vivendo, não, tá bom. Não, só assim tá bom. Não precisa. Não, querido, Deus tem 100%. Ele quer que você viva 100%. Então não aceite nada menos do que 100%. Não aceite viver uma vida aquém da realidade, uma vida medíocre. Deus não nos chamou para mediocridade. Deus diz que nós fomos eleitos, somos povo santo, nação santa, povo escolhido. Ele nos chama de filho. Se nós somos filho daquele que é rei, nós somos o quê? Vai falar que é rei não, é príncipe. Nós somos príncipe, e príncipe é herdeiro do quê? Do reino. Deus quer que você viva a totalidade dessa vida, querido. Deus quer que amanhã, na segunda-feira, nenhuma opinião barre a direção que Ele tem te dado. Deus quer que amanhã, na segunda-feira, que você se indigne com a forma como você está vivendo, uma forma abaixo da média, e você então comece a viver uma vida acima da média. Por quê? Porque é Deus que está me conduzindo, é Deus que está me direcionando. E aí você vai ver que isso vai atingir outras pessoas. Porque a maior mensagem não se prega com palavras, se prega com atitudes. Aprenda isso. A revelação de Deus nos faz sair da teoria e viver a prática. Eu fiz uma pergunta de manhã e refaço a mesma. Quantos aqui, não precisa responder, responde somente para você. Quantos aqui, quando tem uma dor de cabeça, ou uma enxaqueca, ou qualquer outra coisa, a primeira coisa que você pensa é, qual o número da farmácia? Responde para você, tá bom? Não precisa responder, não. É a primeira coisa que nós pensamos. Qual o número da farmácia? Nós esquecemos do Deus que nós servimos, Mateus. Do Deus que ainda é o mesmo. Do Deus que não mudou. Do Deus que está empenhado, empolgado em manifestar cura. Nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos do Deus que Ele diz assim, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sabe por quê? Porque nós deixamos de ver, por um momento, milagre no processo e nós desanimamos. Mas quando Deus se revela em nós, Ele nos tira da teoria, Ele nos faz viver a prática. Eu disse de manhã, meu filho é o maior profeta sobre a minha vida. E Deus nos permitiu, eu falo que Deus nos permitiu porque o amor de Deus é muito bom, de nós irmos à UTI quando ele nasceu. Eu confesso para você que eu estava todo durão, né? Pai é sempre duro, né? Nada, mais mole que a mãe. E aí, tá bom, eu entendo Deus que é um processo, é necessário, eu entendo que é o Senhor querendo nos mostrar algo. E aí quando eu deixei o meu filho lá, ele me olhou com um olhar, querido, que eu falava para você que qualquer espada não era capaz de perfurar. Aí eu desabei. Mas aí eu lembro que antes de voltar para a casa dos amigos onde nós estávamos ficando, eu coloquei a mão nele. Eu disse, Deus, o Senhor ainda é o mesmo. O Senhor ainda é o mesmo Deus, não mudou. E eu profetizo e declaro a cura sobre ele. Irmão, meu filho estava alimentando por sonda, né, amor? Ele ficou alimentando por sonda somente. Acho que não deu nem um dia, né, amor? Que ele tirou aquilo lá e já não... Sabe por quê? Porque o meu filho não estava nas mãos dos médicos. Porque eu conheço o médico dos médicos. Mas isso é viver experiência. É sair da teoria e ir para a prática. É parar de conhecer Deus somente de ouvir falar. Olha o que diz Jó 42, versículo 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram.
Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Teoria. Mas agora, os meus olhos te veem. É prática. É tipo assim, eu já ouvi que Deus cura. Aí você experimenta a cura. Agora eu vi que o Senhor cura. Agora eu vi, e agora eu tenho experiência. E o processo, Ele está querendo fazer isso com você. Te trazer a revelação de quem Deus é. Para que você então saia da teoria e comece a viver a experiência. Sabe por quê? Porque para alcançar o propósito, precisa de experiência. Quando a gente passa em qualquer lugar, quando a gente vê assim a placa assim, precisa-se de funcionário com experiência. Então o processo ele tem uma finalidade muito importante, te dar experiência para aquilo que Deus quer te colocar, para onde Deus quer te levar, para onde Deus quer que você seja estabelecido. Mas eu não posso desistir do processo e nem parar no processo, porque senão eu não tenho experiência. Os versículos depois, não vou ler, de Jó, a Bíblia diz que Jó foi muito mais abençoado do que o que ele tinha antes. A Bíblia diz que as filhas de Jó eram as mais lindas do Oriente. Eu imagino que elas pareciam a minha esposa. Certeza. Pelo menos para mim, né? Óbvio que para você parecia a sua, enfim. Por quê? Porque ele passou pelo processo. O processo trouxe experiência. Ele não desanimou quando ele teve a oportunidade de talvez dar ouvido à opinião. Termino com o último exemplo. José. Quer processo maior que isso, pastor? José, você será maior que a sua família. Aí eu sou vendido. Aí eu sou escravo. Aí eu vou trabalhar na casa do Potifar. Aí a mulher do Potifar quer, eu sou bonito, eu esquivo aqui, mas vou parar na prisão. Sabe o que é mais dolorido ainda? É que na prisão, olha só, Deus deu um sonho para José. O sonho que ele ia ser grande. Aí na prisão o que acontece? Deus coloca 2 caboclos para interpretar o sonho. E acontece. Aí o copeiro que estava na prisão volta a ser copeiro. E ele fala, e eu? Talvez seja o pensamento dele, talvez e eu? Calma, José. O processo é necessário. O processo é necessário. Aí um belo dia, aquele que deu a direção, coloca um sonho no coração de Faraó. Ninguém pode interpretar. Aí o copeiro se lembra, não, mas tem um rapaz lá na prisão, chama ele. Paz, meus senhores. Mas um ex-detento vira primeiro-ministro do Egito. Sabe por quê? Porque ele não parou na primeira dificuldade. Ele não parou quando os irmãos o venderam. Eu entendi o processo. É necessário para que eu tenha experiência. Fica de pé. Entenda, querido, que é necessário o processo. E de processo a gente entende um pouquinho. E processo é demorado mesmo. Processo é demorado. Mas vale a pena. Vale a pena quando a gente lê um totalmente procedente. Nem minha querida Luciana. Ai, que gostoso. Totalmente procedente, meu Jesus. O que é aquilo, Jesus? Mas é um processo. Você perde a cabeça. Você pensa. E o que Deus quer dizer para nós? Entenda o processo. Eu não te coloquei, é o que Deus quer falar para nós, não te coloquei no processo para te ver morrer, nem para te ver desanimado. Não, eu te coloquei no processo para te dar experiência, para que você então seja colocado aonde eu quero te colocar.
Feche os teus olhos. Eu não sei o processo que você está. Eu não sei. Mas você sabe. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos e diz para o Senhor. Diz assim: Senhor, eu entendi. Estou entendendo o processo. Sabe por quê? Porque às vezes você olha para a vida de alguém e você diz assim: eu queria ser igual fulano. Eu queria ter o que fulano tem, mas você não sabe o processo que ele passou para conquistar aquilo. Então não deseje que o outro tem sem saber antes o processo que ele passou. E Deus tem algo para nós. Deus tem algo para mim e para você, para os próximos dias, para acontecer. Mas se nós não entendermos o processo, porque processo fala de dependência, e depender é quando eu tenho uma promessa, mas eu dependo daquele que prometeu, e eu não sei quando vai cumprir. Sabe por quê? Porque nós somos tendenciosos. Tudo que nós começamos, nós já predestinamos o resultado. Mas quando nós dizemos: Senhor, como aquele cego, pode me guiar? Eu dependo de Ti. Você sabe a promessa, mas você não sabe o tempo do resultado. Mas Ele sabe. E nessa noite eu quero dizer para você, como porta-voz de Deus, dizer para você o seguinte: aguenta um pouquinho mais. Não desiste. Não desanima, porque o Deus que te deu a direção já está quase concluindo este processo. Aguenta, suporta um pouco mais, porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Quem te prometeu não mudou. Quem te prometeu ainda é o mesmo. Não desanima, não para no meio do processo. Suporta, esqueça as opiniões. Eu te dei o direcionamento, sou eu que estou te conduzindo, e eu quero me revelar para você, para gerar indignação e também gerar em você experiência, para te tirar da teoria, para que você viva comigo a prática. Pai, sela esta palavra no coração da tua igreja. Sela essa palavra no coração da tua noiva. E não nos deixe parar no meio do processo, mas que o processo nos faça ter experiências profundas com o Senhor, para que vivamos o propósito. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia.